leremos verso 22 até o verso 30. Eu farei esta leitura, gostaria que você me acompanhasse. João capítulo 3, verso 22 a verso 30. Eu farei a leitura, os irmãos vão nos acompanhando. O texto diz o seguinte: Depois disto foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Gostaria de orar com você mais uma vez. Nosso amado Deus, nosso querido Senhor, somos gratos por tudo que já aconteceu nesta noite aqui neste lugar. Somos gratos por esse momento onde estamos diante da Tua Palavra. E esperamos da parte do Senhor, ó Deus, direção, orientação, ânimo, conforto, desafio para a nossa vida agora nesse momento. Nós oramos confiantes e agradecidos. Esta oração é feita no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, convém que ele cresça e eu diminua. São palavras de um homem que você com certeza percebe, porque ele nunca passa desapercebido na nossa leitura dos evangelhos. Palavras de um discípulo chamado João Batista. Nas Bíblias antigas, costumava-se haver pelo menos, geralmente, 4 páginas em branco, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Hoje, talvez, as Bíblias que são feitas mais atuais, elas não têm essas 4 páginas, mas geralmente ainda há uma página em branco entre ambos os testamentos. No passado eram 4 páginas. Embora sem palavras, essas páginas em branco traziam uma mensagem. Porém, uma mensagem distinta, diferente. Por quê? Porque aquelas 4 páginas, na verdade, significavam, simbolizavam o completo desespero, angústia que há no coração do homem quando Deus se cala. Aquelas 4 páginas representavam 400 anos da história do povo de Deus. E nesses 400 anos, eles não ouviram nenhuma voz e nenhuma direção que veio explicitamente da parte dele. Antes, eram acostumados com os vários profetas. Eram acostumados com homens que se levantavam trazendo mensagens eloquentes da parte do Senhor, mas depois deles insistirem em pecar, e mesmo depois que foram ao cativeiro e voltaram, ainda assim permaneciam algumas vezes em uma vida que era desagradável aos olhos de Deus, e Deus então se cala, e desde Malaquias até o momento do Novo Testamento, do início do Novo Testamento, nenhum profeta se levantava. Deus se calou. E se calou por gerações. Portanto, não são apenas 4 páginas, mas 400 anos. E nesses 400 anos, nada da parte de Deus. Será que Deus havia abandonado o seu povo? Essa é uma tese um pouco difícil de aceitar. Será então que Deus desistiu de lidar com os hebreus e de tratar com aquele povo, tendo em vista que talvez eles eram um povo constantemente desobediente na presença dele? Parece-nos que essa também não é uma hipótese aceitável. Por quê? Porque eu nunca vi na Bíblia uma passagem onde está escrito que Deus desistiu de alguma coisa que começou. Desistir não faz parte do vocabulário de Deus.
Será então que eram os homens que estavam resistindo ao chamado de Deus para as suas vidas? Será que Deus estava querendo levantar profetas, mas esses homens estavam resistindo à vontade dele? Esta também não é uma hipótese aceitável. Por quê? Porque agindo Deus, quem o pode impedir? E quando Deus chama, quem pode resistir? E quando Deus fala, quem é que pode ir contra a vontade do Senhor? Agindo eu, quem impedirá? Ele pergunta. Mas estava tudo tão quieto naquele momento. O céu da intervenção de Deus estava limpo. Não havia chuva de bênção. Não havia nem sinal de mudança no clima. Não havia simplesmente nada. Porém, de um céu aparentemente sem nuvens, sem chuva de bênção, sem sinal de uma mudança, sem água da vida caindo sobre o seu povo, de um céu que não tinha nuvem nenhuma, de um céu aparentemente limpo, de onde aparentemente nada viria, houve-se um grande estampido. Tão forte, tão assustador, podia se ver surpreendentemente. E finalmente algo. Do céu sem nuvens desce um raio. Um raio inesperado, é claro, porém impressionante, eletrizante. O nome desse raio é João Batista. E no meio dos 400 anos de silêncio, e depois de um céu sem nuvens, um raio cai do céu, trazendo uma eloquente mensagem para o povo. João Batista, o raio vindo de um céu sem nuvens. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero, com a graça de Deus, hoje com você, apresentar-lhe a história de João Batista. O autor desse texto que nós lemos, o autor desta frase pequena, porém tão profunda e significativa: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista. Primeira verdade que nós temos no Novo Testamento a respeito de João Batista está em Lucas capítulo 1, versos 5 a 25. E lá nós encontramos a história de uma família, um casal. O homem chamava-se Zacarias, a mulher chamava-se Isabel. Ambos eram levitas e Zacarias sacerdote. Eles estavam servindo ao Senhor, e diz a Bíblia que coube-lhe por sorte a Zacarias queimar incenso diante do Santo dos Santos, o altar do Senhor, no templo em Jerusalém. Zacarias vai, diz a Bíblia que ele era um homem justo diante de Deus. Mas estando ele lá, ele tem uma visão maravilhosa. Diante dele aparece um anjo Gabriel. E o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus, aparece para ele, dizendo para ele que a oração dele havia sido ouvida. Ele teria um filho. Zacarias já era um homem velho, sua esposa também. Tanto é assim que ele não acredita. Ele orou durante muitos anos, mas quando a resposta veio, ele acreditou que ela não era. Com certeza, devia ser algum engano. Talvez Deus mandou Gabriel no endereço errado, não era bem ali. O resultado foi que ele fica mudo até o nascimento de João Batista e a sua circuncisão. Eles já eram velhos quando recebem a notícia, mas recebem. Gabriel diz: o nome do seu filho será João. Portanto, nós temos Zacarias, um servo do Senhor, tendo diante de si a revelação de que esse menino seria motivo de grande alegria diante do Senhor e dos homens. Ele seria nazireu, jamais passaria navalha sobre a cabeça, nem tomaria bebida forte. E diz a Bíblia que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Esse era João Batista. E esse foi o anúncio feito ao seu pai através do anjo Gabriel. Esse homem, João Batista, essa criança, desde o ventre da mãe, diz Gabriel, será cheio do Espírito Santo. Desde o ventre. Eu queria pegar o gancho nessa expressão, para podermos meditar sobre um tema muito importante. Abra um parênteses aqui e já eu volto para João Batista. Nós vivemos numa sociedade hoje que tem se esforçado a fim de tornar legal, tornar normal, tornar aceitável algumas práticas que Deus condena. Uma delas chama-se aborto. E eu quero dizer para você aqui bem claramente, olhando para essa questão, olhando para a palavra, olhando para os planos de Deus na vida desse menino, como na verdade essa prática diante da Bíblia é inaceitável. Ela é. Por quê?
Porque nós podemos começar com duas perguntas fundamentais sobre o assunto. A primeira: os seres humanos têm valor moral intrínseco? Essa é uma resposta que precisa ser perguntada quando falamos sobre o assunto. E o que eu quero dizer com isso? Deixe-me dar um exemplo. O dinheiro tem valor intrínseco? A resposta é não. O dinheiro não é um fim, mas um meio. O dinheiro é algo que eu uso a fim de adquirir alguma coisa. Portanto, ele é um meio. O valor, na verdade, não está no dinheiro, está naquilo que o dinheiro pode comprar. O dinheiro em si nada mais é do que papel. Mas será que o ser humano é isso? Um meio através do qual eu alcanço algum fim? É evidente que a resposta é não. Nós temos na Bíblia, e não só na Bíblia, nós temos, por exemplo, na própria ONU, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, a resposta de que sim, o homem tem valor. Nós temos na Bíblia um surpreendente número de referências a respeito da vida no ventre. Aparentemente 40 vezes a Bíblia fala sobre isso. Nós temos Deus sendo apresentado como aquele que cuida das pessoas e as chama quando elas ainda estão no ventre. Por exemplo, diz o Salmo 139, tu me conhecias e de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. A minha substância ainda informe estava diante dos seus olhos e a minha alma sabe muito bem disso. O salmista está dizendo, eu estava sendo formado no ventre da minha mãe por Deus. Nós temos o profeta Jeremias dizendo que foi separado, Deus dizendo a Jeremias no capítulo 1, eu te separei ainda no ventre de sua mãe. Nós temos além dele o próprio apóstolo Paulo dizendo que desde o ventre materno havia sido chamado e separado para o fim de pregar o evangelho. Mas a segunda pergunta, e talvez aí esteja o fato, é: o feto em desenvolvimento, será que é um ser humano? Ora, essa é uma pergunta muito óbvia de ser respondida. A humanidade contempla todas as épocas do desenvolvimento do seu ser, desde a sua concepção até finalmente a sua morte, a sua volta para o pó. E isso é muito evidente, na verdade, quando nós percebemos algumas questões. Algumas pessoas dirão: ah, mas como ele ainda não tem personalidade formada, ele não pode ser um ser humano. Então deixe-me dizer, toda vez que você dorme, você deixa de ser um ser humano, sabia? Segundo esta lógica. Além disso, ele ainda não é uma criança, então ele ainda não é um ser humano. Eu posso usar a mesma lógica para dizer, ele ainda não é um adulto, então ele ainda não é um ser humano. Então, quem define, afinal de contas, o que é ou não ser humano? Você sabia que a criança, desde o ventre materno, ela já tem todos os traços necessários para se desenvolver e se tornar uma criança normal e um adulto saudável? Os traços, a cor do seu cabelo, o formato do seu rosto, a sua altura, a cor dos seus olhos, todas essas coisas já estão ali desde o momento da concepção. É claro que ele é um ser humano. E desde o ventre materno, Deus tem planos para os seres humanos. Não cabe a nós, é claro, interromper esse processo. Por que estou dizendo isso? Porque vivemos numa sociedade que incentiva tal prática. E é importante, como igreja, sabermos a posição bíblica a respeito desses assuntos. Mas nós vamos voltar para o texto. E eu estou dizendo, é claro, isso porque, caso você conheça alguém que lida com isso, não incentive nesse sentido. Caso você lute com isso, não aceite incentivos nesse sentido. Mamães que estão aqui na igreja, que talvez estejam esperando seu bebê, Deus tem um plano para ele desde agora. Está cuidando dele desde agora. Desde agora você pode consagrá-lo ao Senhor. E João Batista era um menino que desde o ventre materno seria cheio do Espírito Santo. Ele vem ao mundo, segundo Lucas capítulo 1, versos 57 a 66. Trouxe muita alegria. Ao 8º dia foi levado ao templo para ser circuncidado. O que aconteceu? Chegando lá, eles queriam colocar o nome nele de Zacarias, porque era comum naquela época colocar o nome dos pais nos filhos. Mas acontece que Deus já havia falado através de Gabriel que o nome do menino seria João. É povo que gosta de dar palpite na vida do filho dos outros. Então Isabel diz, não, o nome dele será João. E eles insistem, mas Zacarias estava mudo naquela ocasião ainda, então ele pega uma tabuinha e escreve, o nome dele é João, e mostra para aquelas pessoas. Diz a Bíblia que imediatamente a língua dele volta ao normal, então ele fala louvando a Deus, e finalmente chamam aquele menino, o denominam João. E ao 8º dia ele é circuncidado ali em Jerusalém. Diz a Bíblia que o primeiro lugar onde João Batista morou foi nas regiões montanhosas da Judéia. Ele esteve lá.
E a sua vida desde a sua infância foi impactante. As pessoas observavam e queriam saber o que estava acontecendo e o que Deus faria. Mas a segunda moradia de João Batista é interessante. Porque João Batista não ficou na Judeia. João Batista sai de sua terra e vai para o deserto. Diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, que João se dirige ao deserto. Ele crescia e se fortalecia em espírito até o dia da sua manifestação a Israel. Deus levantaria João Batista, mas no tempo certo. Deus tinha um plano para João Batista, e ele iria preparar João Batista para o cumprimento desse plano. E aonde seria o seminário em modelo de internato, através do qual João Batista seria treinado? No deserto. Nós não temos muitas notícias a respeito da infância de João Batista. Também não temos tantas notícias a respeito do que ele fazia no deserto. Talvez uns castelinhos de areia, não sei. Mas ele passa toda a sua juventude ali, segundo o que diz Lucas capítulo 1, versículo 80. Portanto, não sabemos muito sobre o que acontece em detalhes. Na verdade, nem na vida de Jesus nós sabemos muito pouca coisa antes da sua manifestação e seu ministério. Na vida de João Batista é a mesma coisa. Porém, nós podemos desde já tecer algumas considerações importantes antes de passar para a sua manifestação. A primeira delas, nós temos aqui um filho de sacerdotes, que é um milagre de Deus, e veio como uma resposta de oração e desígnio de Deus, quando já era impossível que viesse ao mundo. João Batista em si já era um milagre. Em si ele já era um milagre ambulante. O fato de ter sido uma resposta de oração e de ter vindo ao mundo num momento onde ele já era muito improvável. E por que estou dizendo isso? Porque eu estou dizendo que a sua vida e a minha, com certeza, não serão como a vida de João Batista. Mas era muito improvável também que nós pudéssemos receber vida da parte de Deus. Ainda assim recebemos. Isso significa que em si você já é um milagre. E é verdade. O maior milagre que Deus pode realizar nada mais é do que tirar o homem do lamaçal do pecado, transformar a sua vida, devolvê-lo ao mesmo mundo de lamaçal e mantê-lo puro e santo no meio desse mundo pervertido e corrupto. Deus faz isso com aqueles que são dele, comigo e com você. Um milagre. Deus responde às nossas orações. Um milagre. Ele era consagrado a Deus desde o ventre materno. Ele era um nazireu. A sua educação se deu no Espírito do Senhor. Ele não se perdeu desde a infância com videogames, séries carnais, blogueiros fúteis e pessoas que ficam na frente de uma câmera colocando vídeos no YouTube, falando nada mais, nada menos do que coisas que não têm relevância nenhuma para quem quer que seja. Ele não esteve lá, conforme a maior parte da nossa geração. Ele andou com Deus desde a infância. Ele, desde menino, foi levado para o deserto, porque Deus faria dele um profeta. Deus disse: eu tenho muito para te ensinar, menino. E aí você não vai aprender. Você vai comigo para um lugar. Se ocupe na minha presença. Eu estou te esperando lá no deserto. E João Batista foi. Pergunta que fica é: será que não tinha um lugar melhor? Não, Senhor. Será que eu não posso ser treinado no conforto da minha casa? Por que o deserto, afinal? Bom, temos algumas respostas. A primeira: João Batista pertencia a uma classe diferente de homens. João Batista seria um profeta. E profetas são uma classe diferente de homens. Profetas são, sem sombra de dúvida, homens que Deus usa em momentos de emergência. Sempre quando o povo de Deus estava caindo, ou precisava de uma mensagem relevante e impactante, Deus levantava do meio do povo um profeta. E esse profeta agora seria João Batista. E um profeta é levantado para momentos de crise, e tem que ser preparado para lidar com tais momentos. De que forma? Ele precisa ser desapegado ao mundo. E na verdade todos nós, cristãos, precisamos. Por quê? Para não correr o risco de amá-lo. A primeira tentativa de Satanás para com o servo de Deus é fazer com que o mundo se torne atraente aos seus olhos. A primeira tentativa de Satanás para com todo crente é mostrar para ele, ou tentar mostrar para ele, que fora de Deus existe alguma delícia, existe algum prazer, existe alguma alegria que Deus está escondendo. Foi assim desde o princípio.
O que Deus disse a Eva, o que Satanás disse a Eva foi isso. Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que se você comer, você será igual a Ele. Então joga uma dúvida no caráter de Deus e apresenta uma outra alternativa. E essas pessoas, servos de Deus, se estiverem vulneráveis a esse tipo de conversa, podem correr o risco e podem acabar amando o mundo. Diz a Bíblia que quem ama o mundo é inimigo de Deus. O deserto serve para nos desapegar do mundo. O deserto serve também para nos desapegar das coisas do mundo. Diz a palavra de Deus: não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E João Batista precisava também ser liberto desse tipo de coisa, que é passageira e que escraviza. Ei, você que está nos ouvindo aí hoje, tanto aqui no templo quanto em qualquer lugar que for, saiba disso: o mundo escraviza. Coisas que até mesmo parecem ser inocentes a princípio. A Netflix pode te escravizar, viu, meus jovens? Pode mesmo, é verdade. As suas amizades podem te escravizar. Os seus prazeres podem te escravizar. O seu dinheiro pode te escravizar. E Deus quer que nós sejamos libertos de tudo isso. O Filho nos liberta e verdadeiramente somos livres por conta disso. João Batista estava experimentando isso, mas ele precisava de um deserto para aprender definitivamente. João Batista precisava ser desligado das pessoas, porque você e eu podemos confiar em homens, mas se você confia neles, você será frustrado mais cedo ou mais tarde. Se você confia em mim, você será frustrado mais cedo ou mais tarde. E se você confia 100% em qualquer desses irmãos, ou se você confia 100% no seu cônjuge, ou se você confia 100% no seu professor, ou se você confia 100% no seu patrão, acredite, você será frustrado em algum momento. Pastor, então você diz que eu não posso ter amizade, ter relacionamento e confiar nos meus irmãos? Claro que pode, mas não faça deles o seu Deus. E o problema é que de repente nós esperamos de homens aquilo que só Deus pode oferecer. Alegria genuína, felicidade verdadeira, satisfação plena. Isso não vem com o casamento, nem com o seu melhor amigo, nem com o seu professor da universidade, mas com Deus. João Batista estava sendo liberto disso. E estava sendo apegado a Deus. Para isso ele precisava de um deserto. Será que você não tem precisado de um também? Deus pode nos levar a desertos, caso seja necessário. Então João Batista aprenderia a ser desapegado. Ele estava sendo educado na presença de Deus. Ele seria fortalecido e seria direcionado. E ele faria tudo isso na presença de Deus no deserto. E de fato João Batista se tornou alguém liberto das tendências do mundo. João Batista não vestia ternos Armani, nem gravatas importadas, nem camisetas da Hollister ou da Abercrombie, nem tênis da Nike. A moda que João Batista seguia era peles de pelos de camelo e cinto de couro nos lombos. Essa era a vestimenta desse homem estranho que vem do deserto. João Batista, de fato, não precisava comer no Big Jack, nem no Burger King e nem no McDonald's. Ele pegava um gafanhoto, tirava suas asas, colocava na pedrinha quente e estava pronto o seu hambúrguer de gafanhotos. Ele pegava uma sobremesa, mel silvestre para acompanhar, e essa era a dieta que João Batista seguia. Não fazia selfies, não buscava aparecer para ninguém, não vivia na moda. João não era fútil. O deserto fez de seus olhos os olhos de Deus, as suas lágrimas as lágrimas de Deus, os seus desejos os desejos de Deus, os seus planos os planos de Deus. E as lágrimas desse homem caíam na areia e subiam como vapor e como incenso aromático na presença do Senhor, porque agora ele e Deus eram um. Ele estava pronto. Ele finalmente estava pronto. Vem a palavra de Deus finalmente em Lucas capítulo 3 para João Batista. É o tempo de Deus. Era o 15º ano do imperador Tibério César. O governador sobre a Judéia era Pilatos. Anás e Caifás eram sogro e genro, sumos sacerdotes. Aquele momento é o tempo de Deus. A palavra vem sobre João no deserto. Meu filho, é melhor se ocupar. Você tem trabalho. Você está pronto? Vamos, há uma obra para você, Deus diz. João Batista se levanta e vai.
E ele sai para o deserto, e é claro, isso é um evidente contraste, e eu penso que Lucas fez questão de falar isso para nós em Lucas capítulo 3, porque ele nomeia vários homens muito importantes, Tibério César, Herodes, Filipe e outros, e ele diz Anás, ele diz Caifás, eram governadores, eram tetrarcas, eram príncipes, eram sumos sacerdotes, mas o homem a quem vem a palavra de Deus não é nenhum desses, é um sozinho que está lá no meio do deserto, João Batista. Porque Deus não quer usar, meus amados irmãos, antes de mais nada, Deus não quer usar pessoas com cargos importantes. Deus não depende do status humano. Deus não depende de títulos honorários que você e eu atribuímos a homens pecadores como nós. Deus quer usar um homem consagrado, um homem fiel, um homem que o ama mais do que todas as coisas. É esse que Deus usa. Não importa se ele é o governador, se ele é o presidente, se ele é o presidente da ONU, ou se ele é alguém que mora numa casinha de pau a pique no meio do nada. Aquele que for consagrado ao Senhor, esse ele usará. E esse era João Batista. Ele se levanta e vai pregar a palavra. O ministério de João Batista, em primeiro lugar, João Batista ensinava duas coisas muito importantes. Segundo Lucas capítulo 11, versículo 1, e segundo Marcos capítulo 2, versículo 18, os discípulos de João aprenderam com João a jejuar e a orar. Com certeza João jejuou e orou muito no deserto. E sem sombra de dúvida ele fez daquilo uma prática de vida. João era um homem de jejum e oração. E a primeira coisa que ele ensina aos seus discípulos, aqueles que o seguem, jejum e oração. Então esse homem é um mestre por excelência. E aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, é a dependência de Deus. É isso que jejum e oração evidenciam. E esse homem, portanto, está ensinando os seus discípulos a jejuarem e a orar. João Batista também pregava. E como pregava, hein? Diz vários textos, um deles, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12, que ele pregava arrependimento e conversão. Arrependei-vos dos vossos pecados, pois é chegado o reino de Deus. Pois está próximo o reino de Deus. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Era a pregação de João Batista. E arrependam-se, era a pregação de Jesus. E arrependa-se, era a pregação dos apóstolos. E arrependa-se, é a nossa pregação. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se da sua independência de Deus. Arrependa-se da sua autopiedade. Arrependa-se do seu orgulho. Arrependa-se de viver sem Deus, de ignorá-lo, de fingir que não existe, de tendo conhecimento de Deus, não o dar glória como Deus, mas dar glória a criaturas, coisa de louco, segundo Romanos 1. Arrependa-se. Aqueles que se arrependiam, João batizava. João foi chamado por Flávio Josefo de João Imersor, ao invés de João Batista. Está lá na história dos Hebreus, documento feito por um historiador chamado Flávio Josefo. Ele batizou o próprio Jesus em Mateus capítulo 3, versos 13 a 17. João não batizou apenas no Jordão, mas também em Enom, perto de Salim, onde havia muitas águas, é o texto que você e eu acabamos de ler. Isso significa que ele não era preso a um lugar. João Batista não era preso a uma localidade. Ele não fazia do lugar onde ele estava a sua zona de conforto. A zona de conforto para ele era a presença de Deus. O melhor lugar onde ele poderia estar era na presença de Deus. E se Deus tirasse ele do Jordão e levasse para Enom, e de Enom para qualquer outro lugar, ele iria. O que ele queria era estar perto de Deus. Segundo João capítulo 10, verso 41, João Batista não fez nenhum sinal no seu ministério. A Bíblia diz que os judeus gostavam de sinais, milagres, eles queriam ver milagres. Com Jesus foi assim. Que sinal me fazes para que nós creiamos em ti? Eles bradavam. João Batista não fez nenhum. Mas em João capítulo 10, versículo 40, 41, 42, as pessoas que ouviram João Batista pregar, disseram e declararam: de fato João não fez nenhum sinal, mas esse homem era verdadeiro. O ministério de João Batista tinha um propósito principal: apontar para Jesus. João Batista queria diminuir para que Jesus crescesse. Esse foi o texto que nós lemos no começo da mensagem de João capítulo 3, verso 30. De fato nós percebemos um homem, João Batista, extremamente consagrado ao Senhor e consciente do seu ministério. João Batista não temia homens, ele temia a Deus.
Você conhece o fim da história de João Batista? Eu quero relembrar-lhe. João Batista repreendeu Herodes, o governador daquela ocasião. E ele repreende Herodes por causa do seu relacionamento ilícito com a esposa de seu irmão. João Batista não temia homens. E aquele homem era um homem importante. Mas diz Atos 5:28 que importa obedecer a Deus, não a homens. Ele quis obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, pregou a verdade para alguém que tinha autoridade aos olhos humanos sobre ele. Herodes. Herodes o prende por causa dessa atitude. Além disso, é claro, João Batista era um homem importante. Líderes não gostam de pessoas importantes, geralmente. Líderes ímpios e mundanos não gostam de dividir poder com ninguém. E se há alguém que está crescendo no meio dos olhos do povo, essa pessoa é uma ameaça. João Batista era uma ameaça para Herodes. Ele é preso. Conforme Marcos capítulo 6, os versículos 14 a 27, a história lá nos conta que a filha da esposa de Herodes fez uma dança maravilhosa. Herodes estava numa festa. Do cárcere talvez era possível ouvir os barulhos que aquela festa estava fazendo. E João Batista está preso. Herodes, encantado com a dança daquela moça, fica impressionado, e impressionado promete a ela tudo o que ela queria. Se ela pedisse metade do reino, ele dava. Ela correu à sua mãe, esposa de Herodes. A mãe dela disse que queria a cabeça de João Batista. Finalmente aquela moça volta e diz a Herodes: eu quero a cabeça de João Batista. E diz a Bíblia que Herodes inclusive se constrange, porém ele havia feito uma promessa, na presença de várias pessoas, ele não podia voltar atrás. A ordem é dada: João Batista tem que morrer. E finalmente o algoz da parte de Herodes caminha rumo ao cárcere. E lá está esse homem. E lá está o homem que serviu a Deus durante tanto tempo. E esse homem sabia que a sua hora finalmente estava chegando. E o algoz se aproxima, não sei se na guilhotina, se com a espada, como isso acontece. Mas o fato é que naquele momento, aquele algoz se aproxima de João. E finalmente João, agora entregando com certeza a sua vida na presença do Senhor, tem a sua cabeça podada, cai o corpo para um lado, a cabeça para o outro. A cabeça de João Batista é colocada numa bandeja, entregue a Herodes, que por sua vez entrega a sua enteada. O que faríamos nesse mundo com poucos homens dispostos a perderem suas cabeças pelo Senhor? Como nós valorizaríamos mais a nossa fé se nos lembrássemos que para que a fé cristã chegasse onde chegou, e para que nós hoje tivéssemos condições de ouvir o Evangelho, vários homens de Deus derramaram seu sangue nos campos de batalha. Vários homens de Deus derramaram seu sangue no Coliseu e nos campos de perseguição. Vários homens de Deus, segundo o que a história nos mostra bem claramente, sofreram as dores mais atrozes. E não negaram o seu Jesus. E não negaram a sua fé. E fizeram o possível para pregar essa mensagem. E quantos missionários até hoje, em lugares diferentes e distantes, na janela 1040, por exemplo, são perseguidos e mortos e nós nem sabemos, mas eles não negam a Jesus. E hoje aqui, por tão menos, somos tendentes a negá-lo. Mas a nossa fé custou o sangue não só de Cristo, mas de vários homens fiéis a Deus. Ele foi fiel até a morte, João Batista. Mas há uma promessa bíblica para esse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei as coroas, a coroa da vida. Mas o fato é que esse homem não foi um homem perfeito, não. João Batista teve seus conflitos. Diz Tiago capítulo 5, verso 17, e Atos 14, 15, que os homens da Bíblia, esses personagens eloquentes, eles são semelhantes a nós. Eles são sujeitos aos mesmos sentimentos. Um deles, é claro, era João Batista. Em Mateus 11, de 1 a 6, nos mostra que João Batista, enquanto estava no cárcere, também teve suas crises de fé. E ele manda um mensageiro perguntar a Jesus se Jesus era de fato aquele que ele estava esperando, ou se outro deveria vir. E você pergunta, como pode isso? Porque esse mesmo João Batista viu Jesus no começo dos evangelhos e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com convicção, mas agora ele está dizendo: será mesmo? Mas agora ele está dizendo: será mesmo? O deserto não afastou João Batista de Deus, mas o cárcere trouxe lá suas dúvidas. Porém, João Batista nos mostra algo muito importante. Porque João Batista, no momento de dúvida, no momento de crise,
no momento de lapso, não blasfemou, mas buscou a resposta no próprio Jesus. Ele foi a Jesus querendo a resposta. Ele buscou a resposta na fonte certa. Se há uma resposta, meu irmão, para o seu dilema, ela está em Deus. João Batista sabia disso. E é lá que ele procura. E finalmente Jesus o responde, ele entende que sim. E entendendo que sim, ele entende que sua missão foi cumprida. Que ele cresça. Senhor, eu estou pronto para ir embora. Senhor, eu estou pronto para ir para casa. Senhor, eu estou pronto para partir. Porque a minha missão está cumprida. Esse homem é realmente aquele através do qual e para o qual eu vim. Eu precedi esse homem, porque esse homem é o Messias. A minha missão está cumprida. Eu já posso partir desse mundo. Sem dúvida a resposta que ele recebeu foi a resposta que o fez descansar em paz. Nós temos outros exemplos disso. Nós temos na história o exemplo de um homem chamado George Whitefield. Ele era um pregador avivalista muito conhecido, extremamente usado por Deus. E ele foi usado nos séculos 18 e 19, onde viveu nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Diz a história que esse homem estava muito doente. Não tinha ainda 60 anos, mas gastou toda a sua vida na obra do Senhor. Esse homem finalmente entende que está chegando a sua hora de partir, ele faz uma oração. E a oração que ele faz a Deus é: Senhor, me permita subir ao púlpito mais uma vez, pregar a última mensagem e depois morrer. E Deus atende a sua oração. Ele sobe a última vez ao púlpito, prega a sua última mensagem, volta para casa, deita na sua cama e não acorda mais. Nós temos homens como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual está reservada não só para mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Eu já posso partir, Senhor. Me leva do jeito que quiseres. Tomara Deus essa seja a sua oração e a minha também. De quando chegar o fim da nossa vida, nós olharmos para trás e termos uma certeza: a nossa missão foi cumprida. Esse aqui é o nosso campo, irmãos. Esse aqui é o nosso ministério. A nossa vida não é aqui. A nossa esperança não está aqui. Esta casa não é a nossa casa. Esta pátria não é a nossa pátria. Nós estamos aqui de passagem. E estando aqui de passagem, temos uma missão da parte de Deus a cumprir. Não fomos chamados para sermos fúteis, mas para sermos vasos de honra na mão do nosso possuidor. No fim da nossa vida, do que nós mais devemos desejar: chegar na presença do nosso Senhor na certeza de que a nossa missão foi cumprida. Ai, Deus, misericórdia. João Batista cumpriu sua missão. E cumpriu muito bem. João Batista foi o último dos profetas. Diz Lucas capítulo 16 que a lei e os profetas vigoraram até João. Ele encerra com chave de ouro a antiga aliança. Mas o que é lindo e maravilhoso na vida desse homem é o testemunho do próprio Senhor Jesus a respeito dele. Porque a morte de João Batista impacta profundamente a pessoa do Senhor. E a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E a prova é que mesmo João Batista morto, ele ainda estava vivo no coração do seu Senhor. E Jesus Cristo, em Mateus capítulo 3, versos 7 a 19, fala a respeito de João Batista. Fala que João Batista foi muito mais do que um profeta. O que saís a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que saís a ver pelo deserto? Um profeta? Sim, um profeta. E muito mais do que um profeta, diz o Senhor Jesus Cristo. Diz o Senhor Jesus Cristo que ele foi o cumprimento da profecia e da vontade de Deus, conforme Isaías capítulo 40, verso 3, verso que falava a respeito dele. Jesus ainda diz sobre João Batista: ele é o maior dos homens nascidos de mulher que já pisou nessa terra. O menor no reino de Deus é maior do que ele.
mas nascido de mulher, João Batista é o maior. Se eu te perguntasse, talvez você viria com alguns nomes, talvez Moisés, quem sabe o apóstolo Paulo. Quem foi o maior homem que já pisou nessa terra? Segundo Jesus, João Batista. Segundo João 5,35, ele era uma lâmpada que ardia e que alumiava tudo ao seu redor. E eu estou concluindo. Durante 400 anos não havia nuvens no céu. Mas Deus envia um raio chamado João Batista. E esse raio impacta toda a sua geração. Raios não permanecem. Raios são rápidos. O raio vem e vai. Mas a impressão que o raio deixa é algo que fica marcado na nossa mente por tempos e tempos. E você deve saber disso. E João Batista foi um raio vindo de um céu sem nuvens nenhum. Um raio rápido, mas intenso e chocante. Raios apontam para algo que vem. Quando começam a cair raios do céu, nós sabemos que uma tempestade está para chegar. João Batista anunciava, uma tempestade está vindo. Essa tempestade era o reino de Deus. Uma mudança no clima, uma mudança na história, uma intervenção na história. Deus interviria na história. E João Batista foi o raio que fez jus àquele que sucederia, o Senhor Jesus Cristo. O ministério de João Batista não durou 6 meses. Mas foi mais impactante do que talvez meu ministério de 40, 50 anos. Por quê? Porque ele foi educado no Espírito Santo. Porque ele se tornou um homem moldado pelo deserto. Sozinho, ele e Deus. Ele é um homem que impactou sua geração sem precisar de cargos ou títulos humanos. Um homem que cumpriu o seu ministério cabalmente. Que teve conflitos, mas os curou na pessoa do seu Senhor. Que tem a aprovação do próprio Senhor. Que está pronto para morrer por ele. Que queria diminuir, pois sabia que a maior alegria dessa terra é ver o seu Senhor crescer. Ele foi quem foi porque ele entendeu que precisava diminuir. Enquanto estivermos nós buscando glória, fama, status e poder, não seremos impactantes na nossa geração. Quando diminuirmos, Jesus crescerá em nós. Que diminuamos a cada dia para que Cristo cresça em nós. E fazendo isso no meio desse céu, sem nenhum sinal de Deus. Os ímpios olham para o céu e não veem Deus, eles dizem. Não há nenhuma nuvem, não há nenhum sinal, não há nenhuma evidência, não há nada. Para os olhos mundanos o céu está limpo. Deus foi limpado do céu deles, dos ímpios. Mas Deus levantou você e a mim para que nós sejamos raios que caem desse céu. E que caem desse céu na presença desses homens. Que os assustam e apontam para uma nova intervenção de Deus em breve. Ao olhar para nós, os homens devem saber, assim como foi com João Batista, que alguém está vindo. Alguém vem, e quando ele vier, as coisas mudarão completamente de cenário. Quando nos perguntarem onde está o nosso Deus, nós responderemos a eles. O autor da peça se levanta e se dirige ao centro do palco quando a peça está chegando ao fim. E é melhor você não estar desse jeito quando ele chegar. É melhor você não chegar lá da forma como está agora. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Esse foi João Batista. E que nós possamos, assim como ele, viver uma vida maiúscula, magna, digna, superlativa. Que nós possamos, assim como ele, sermos raios que caem desse céu aparentemente sem nuvens, apontando para aquele que vai crescer acima de tudo. E que nós diminuamos para que ele cresça, em nós e na nossa geração. Gostaria de fazer uma oração. Por favor, ore comigo. Nesse momento, Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos aqui como igreja nos oferecer diante de Ti, pedindo que nos use como usaste esse homem.
Senhor, eu quero aqui com os nossos irmãos clamar de Ti, que nos ensine a diminuir, a fim de que o Seu Filho cresça na nossa vida, para que as pessoas olhando para nós saibam que há um Deus maravilhoso, que salva, mas que também vem para estabelecer o Seu reino sobre esse mundo, eles querendo ou não. E nós queremos clamar nesse momento que nos ensine a viver uma vida útil, gloriosa, honrosa, impactante, relevante nas mãos do Senhor. Que Ele cresça, Senhor, que o Teu Filho cresça, que Jesus cresça e nós diminuamos, para a glória do Senhor, e em nome de Jesus.